Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa aula de Ética e Integridade dos Correios, nossa aula 2 hoje, e a gente vai ver o artigo 4º aí do Código de Ética. Mas antes disso, eu preciso falar para você que está estudando para o concurso dos Correios, a prova, gente, menos aí de 60 dias, já vai acontecer a sua prova, dia 15 de dezembro, e você precisa praticar por questões da banca, da IBFC. Você precisa se tornar um especialista nessa banca para, na hora da prova, você acertar o máximo de questão possível para você ser nomeado. Tem muitas vagas, então você precisa garantir a sua aprovação. E pensando nisso, eu separei em um único arquivo 15 provas da banca IBFC, provas que foram aplicadas recentemente, excelente provas para você fazer questões das matérias básicas, português, matemática, informática. Vai dar para você treinar bastante, fazer um estudo ativo, um estudo de revisão, para você fazer sua anotação, ver o que você ainda está errando. Então, dá tempo de você se tornar aí um especialista na banca IBFC e acertar um número aí máximo de questão para você ir muito bem na prova. E vem a melhor notícia. Esses arquivos que eu preparei, né, essas provas, que eu coloquei em um único arquivo lá para facilitar a sua vida. Então, você pode imprimir, você pode estudar aí pelo computador, pelo tablet. Vai custar apenas R$ 9,99. E aí, você pode fazer o pagamento por Pix. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, nos comentários. E se você tiver interesse ou se você tiver dúvidas, quiser me mandar um WhatsApp, vai ser muito bom, vai ser um prazer poder te atender. Então, vamos dar continuidade aí na nossa aula. Bom, a gente vai ver nessa aula no artigo 4º, certo? O que fala esse artigo? Ele traz para nós sobre os princípios éticos e fundamentais. Esses princípios, eles adotarão o seguinte, né, que são os princípios sem exclusão de quaisquer outros que estejam implicitamente inseridos neste código. Então, vamos ver aí quais são esses princípios. Gente, esses, ó, falam em princípios, você precisa decorar também quais são os princípios. Por quê? Porque na hora da prova, eles podem trazer conceitos diferentes para que você confunda os princípios, tá? Então, toma cuidado para não confundir o que é uma visão, missão lá da empresa com algum princípio aqui, ó. Então, cuidado para você não confundir, tá? Faz um esqueminha aí, faça uma anotação onde você consiga memorizar, tá bom? Então, quais são esses princípios? Dignidade humana. O que é essa dignidade humana? Respeitar as pessoas, valorizar a vida, afirmação, cidadania, preservando a integridade física e moral, respeitando as diferenças dos indivíduos, a diversidade dos grupos sociais, com igualdade, com equidade e justiça. Então, ó, voltando aqui, quais são aí os princípios éticos, tá? Do Código de Ética e Integridade dos Correios. Então, dignidade humana, a impessoalidade, a integridade, a legalidade, o profissionalismo, a sustentabilidade e a transparência. Então, isso aqui você precisa decorar, né? Então, dignidade humana está relacionado ao quê? Às pessoas, como a gente trata as pessoas, o respeito que a gente tem com as pessoas. A impessoalidade, o que a gente precisa entender desse conceito? Que é a prevalência do interesse público sobre o interesse particular, com a objetividade, com a imparcialidade nas decisões, nas ações e no uso dos recursos da empresa. Então, você precisa, o que precisa prevalecer, né? Nesse inciso aí 2, nessa opção 2, que é impessoalidade. Que você está lá para, você está lá representando, né, o público, é o interesse do público sobre o interesse particular, ou seja, você não pode deixar
interferir, por exemplo, se você tem um amigo na fila, né? Um amigo está lá na fila e você vai dar prioridade no atendimento lá para o seu amigo, porque ele é seu amigo. Então, isso não pode, né? Jamais. Você tem que utilizar, né, o princípio da impessoalidade. Você está ali para atender o interesse público, tá? E não o interesse particular. O público sempre vai prevalecer sobre o interesse particular. Então, isso é você exercendo a sua impessoalidade, tá? A mesma coisa lá, vai entregar as correspondências. Não, deixa eu fazer primeiro aqui nesse bairro, porque aqui tem os meus parentes desse bairro, então eu vou entregar primeiro para eles. Não, né? Você não pode, você tem que exercer o princípio ali da impessoalidade, você está ali exercendo um serviço de interesse público e não do particular, tá? O interesse público, ele vai prevalecer. E aí também ser imparcial nas decisões, nas ações, tá? Vamos falar agora da integridade, gente. A integridade está relacionada o quê? Com a honestidade, né? Com a probidade na realização dos compromissos. Você tem responsabilidade, comprometimento, né? Coerência com o discurso e a prática, repudiando toda forma de fraude, olha, de corrupção, né? Agindo aí conforme o quê? Conforme os princípios éticos. Então, isso é integridade. E a legalidade? O próprio nome já diz, né, gente? Legislação. Estar de acordo com a legislação. Você precisa atuar, que venham atuar bem como as normas internas que regulam as atividades, precisa estar o quê? Em conformidade com os princípios constitucionais. E o profissionalismo? É você desempenhar com responsabilidade, com zelo, baseado lá nos valores sociais, na lealdade, no respeito, no comprometimento com os resultados, com a excelência, com o aperfeiçoamento. E a sustentabilidade é ser responsável, né? Ter uma responsabilidade ambiental, econômica, social, cultural, de forma equilibrada, respeitar o direito à vida das gerações atuais e contribuindo com a preservação, né, das futuras. E também, gente, a transparência. O que é a transparência? São aí você ter clareza, né, dos critérios para você tomar suas decisões, as decisões, as ações, mediante uma comunicação objetiva, ágil e acessível, observados os limites do direito à confidencialidade. O que é isso? Você também não, né, precisa ter também, né, lógico, ter a transparência para tomar as decisões, as ações, né, mas também observar o quê? Os limites. Você também não vai sair falando tudo, né? Por quê? Porque existe a questão da confidencialidade, tá? Então, esses são os princípios éticos. O que você tem que lembrar desses princípios? A dignidade humana, que está ligado ali com as pessoas, como a gente trata as pessoas, a impessoalidade, como a gente vai agir, sempre pensando no interesse público, ele vai prevalecer sobre o interesse particular, a gente tem que ser imparcial nas decisões, a integridade, trabalhar ali com honestidade, assumindo ali os compromissos, né, dentro ali dos princípios do Código de Ética, e a legalidade, seguir a legislação, né, estar de acordo com as legislações, com as normas internas, estar de acordo ali com os princípios constitucionais. O profissionalismo é trabalhar ali com comprometimento, entregar os resultados, trabalhar com zelo, com cuidado, com respeito. A sustentabilidade é também estar, né, estar pensando também ali no meio, ali na responsabilidade ambiental, econômica, social, contribuir, né, para isso, respeitando o direito à vida. E a transparência, é você ter ali a transparência, né, o que norteia ali suas decisões, as suas ações, mediante ali uma comunicação objetiva, mas também buscar ali o equilíbrio. Por quê? Porque precisa ser observados as questões da confidencialidade, né? Existe um limite ali também na transparência, tá? Então, esses são aí
os princípios éticos que você precisa gravar, porque certamente pode ter questão na sua prova, tá bom? Vamos falar agora do artigo 5º. O que que trata aqui o artigo 5º? Ele trata, gente, dos compromissos dos Correios em relação aos empregados. Então, os empregados, né? Vamos lá, relação com seus empregados, né, na relação com seus empregados, os Correios se comprometem. Então, os Correios se comprometem o quê? A buscar meios para propiciar um bom clima. Então, um bom clima organizacional, mantendo aí um ambiente de trabalho que é saudável e seguro, divulgar as informações, não somente aquela exigida ali pela lei, pelo regulamento, mas também de uma maneira o quê? Objetiva, né? Igualitária, tempestiva, estimular todos, né? Manter ali os funcionários engajados, motivados, né? Garantir a existência de canais formais de comunicação, né? Das diversas demandas dos seus empregados, inclusive o quê? Canal de denúncias, de resoluções de dilemas de ordem ética. Que mais? Preservar a privacidade, a confidencialidade do que? Das informações pessoais de seus empregados. Que mais? Promover a igualdade de oportunidade para todos os seus empregados, as políticas organizacionais, privilegiando os critérios de mérito individual. Olha que legal, isso aqui é muito bom, dá oportunidade igual para as pessoas. Evitar todo tipo do que de assédio moral ou sexual, respeitar a liberdade de associação sindical, manter o diálogo permanente com as entidades representativas dos empregados, sem perder de vista os objetivos organizacionais, promover a diversidade, combater qualquer forma de discriminação. Olha que ótimo isso, gente. Combater aí, né? Discriminação de raça, sexo, idade, cor, condição social ou de quaisquer outras formas de preconceito. Então, os Correios se comprometem também com isso. Então, esses foram aí o que os Correios aí se comprometem em relação aos seus empregados. Então, informações do artigo 5º, artigo leve, né? Vamos para o próximo artigo. O artigo 6º, o que ele traz aqui? Ele fala, na relação com os Correios, o empregado se compromete. Então, o que você precisa ter um ponto de atenção aqui? Se atentar, o que os Correios se comprometem, né? E a gente acabou de ver o que o Correio se compromete. Com um clima organizacional, um ambiente seguro para se trabalhar, ele se compromete com a comunicação, uma comunicação clara, objetiva, com as informações, com oportunidade para todos, para estimular a equipe, motivar seus funcionários, para ter os canais de comunicação, inclusive para denúncia, para preservar a confidencialidade dos dados de informação dos seus funcionários. Ele promove também a igualdade, né, dos empregados. Ele também respeita as pessoas, é contra o que? A discriminação, ao preconceito. Então, isso tudo é o que o Correio se compromete. Agora a gente vai ver o que o empregado se compromete. Toma cuidado para não confundir os conceitos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vamos ver agora o que o empregado se compromete. Abster-se. O que é abster-se? É afastar. Então, afastar do quê? De fazer o uso de informações privilegiadas, obtidas no exercício profissional, na realização de qualquer natureza em benefício próprio. Ou seja, você utilizar uma informação para se beneficiar próprio ou terceiros. Então, não, o empregado ele não pode estar envolvido com isso. Você tem que se afastar disso, tá? O que mais? Estabelecer relações comerciais, exceto as decorrentes de contrato com cláusulas uniformes ou profissionais com empresas concorrentes
ou parceiras dos Correios, bem como com aquelas que a empresa tem ou pretende ter participação, assim como os seus acionistas, controladores e empresas do mesmo grupo. Ou seja, que você também tem que se abster-se de estabelecer relações comerciais, tá, gente? Agora, exceto as decorrências de contrato com cláusulas, tá, uniformes profissionais com empresas concorrentes ou parceiras dos Correios, bem como com aquelas em que a empresa tem ou pretende ter participação, assim como seus acionistas. Que mais aqui? Utilizar fraudulentamente de inverdade. Olha isso. Artifícios ou árdio para alterar a verdade e induzir o erro, de modo de obter vantagem para si ou para outrem, ou desvantagem para outra pessoa. Ou seja, você fraudar algum documento, alguma informação para ser beneficiado com alguma vantagem, seja para você, seja para outra pessoa. Então, isso aqui, ó, jamais, né, gente? Pleitear, solicitar, provocar, sugerir, exigir, olha os verbos. Receber, oferecer, prometer ou dar qualquer tipo de ajuda financeira, de gratificação, de prêmios, de comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, para familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento de uma missão ou influenciar um colaborador, ou seja, me dá uma ajudinha com isso que eu te forneço tal coisa, né? Você está ali uma forma de se vender alguma coisa, uma comissão, um prêmio, um agradinho ali, então não pode, né, gente? De jeito nenhum. Adotar boas práticas de mesa e telas limpas, visando não manter disponíveis pessoas não autorizadas. Ou seja, não manter disponíveis a pessoas não autorizadas com informações privilegiadas, dados pessoais dos empregados, clientes ou terceiros. Jamais também não pode. Assegurar a utilização adequada das informações e dos recursos tecnológicos disponíveis. O que você precisa fazer? Assegurar isso, né? A utilização adequada. Não vai usar lá na hora do trabalho, usar os recursos da empresa para, sei lá, jogar. Deixa eu fazer o meu joguinho aqui. De jeito nenhum, né, gente? Não pode. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas. Exato, né? Se vestir adequadamente para o trabalho. Conhecer, cumprir e colaborar na disseminação deste código. Então, ou seja, a gente, né, que você que vai ser funcionário do Correio, você precisa conhecer o código, né? Inclusive orientar, né, as pessoas, né, os clientes, pessoa física, pessoa jurídica, prestador de serviço, disseminar, né, o código de ética, comunicar imediatamente quando, né, por meio dos canais, ocorrências de incidentes que possam provocar uma violação de privacidade dos dados, de acarretar riscos aos titulares dos dados e imagem da empresa. Olha como é importante, né, o compromisso aí do funcionário dos Correios. Então, você viu ali um risco, né, você viu que pode surgir um risco, surgiu ali algo, você precisa comunicar pelos canais, tá? O que isso pode provocar diante aí da privacidade, da violação dos dados, seja das pessoas, seja da imagem da pessoa, a imagem da empresa, né, gente? E também comunicar quem? A seus superiores de qualquer ato ou um fato contrário ao interesse dos Correios. Então, se você presenciou, identificou algo um fato que vai trazer aí algum risco, você também pode comunicar aí aos seus superiores. Cumprir os compromissos profissionais assumidos perante os demais empregados e com a empresa, sem privilegiar os interesses pessoais. Entra aqui também o quê? A questão da impessoalidade, né? Você vai estar ali atendendo a quem? Quando você estiver ao seu serviço, seja como atendente, como carteiro. O interesse público, não o interesse particular. Você vai trabalhar sobre
pensando ali no interesse público, né, que ele sempre vai prevalecer sobre o particular. Então, seja o seu amigo, família, você está ali para, não é para privilegiar essas pessoas, então precisa ter impessoalidade. Evitar o comportamento público inadequado, não participar de grupamento inidôneo, sem exercer as atividades socialmente reprovável. Então, de repente, um grupo ali, né, gente, que está com comportamento inadequado, tá? Então, não participar desses grupinhos aí, né, gente? De alguma manifestação que vai, de alguma maneira, acabar prejudicando ali sua imagem também. Então, tomar cuidado com esse tipo de comportamento. Exercer as responsabilidades com transparência e equanimidade, orientando, motivando os demais empregados, colaboradores, para criar o quê? Um ambiente saudável e propício à excelência de desempenho e produtividade, zelando aí pelo cumprimento das normas e instruções corporativas, assim como deste código de ética. Então, ou seja, você ter ali a transparência, motivar, né, os demais empregados, porque o que que acaba acontecendo? Às vezes, você vê ali um grupo de pessoas muito negativas, que fica falando mal da empresa, que está estressado, só fica reclamando, fica desmotivando as outras pessoas. Então, nesse artigo aqui traz, né, esse comprometimento também, né, como os funcionários devem se comportar ter esse tipo de atitude. Pelo contrário, você motivar as pessoas, ser um exemplo ali, né? Eximir-se de participar de atividades que caracterizam conflito de interesse em relação às atividades dos Correios, bem como comunicar os canais também adequados de eventuais conflitos reais ou aparentes entre interesses dos Correios e interesse relacionado à sua atividade. Então, atividade sua, pessoal ou dos terceiros. Caso ocorra, né, às vezes você acha que está incompatível ali as atividades, o interesse dos Correios e o interesse individual e da pessoa profissional, se você viu um conflito real ou, de repente, aparentemente, você tem ali também um canal para você falar sobre isso. Obter prévia autorização da empresa para publicação ou exposição em ambientes externos de estudos, de pesquisas, de pareceres ou outros trabalhos de sua autoria ou participação que envolvam conhecimentos relacionados aos Correios. Então, às vezes você quer falar alguma coisa que está relacionada ali à sua atividade dos Correios, você precisa de uma prévia autorização da empresa. Vamos para o próximo. Preservar. O que que você vai preservar? Os interesses, né? E zelar pela imagem da empresa, do ambiente interno ou externo, e não associar as marcas dos Correios a ações, imagem, informações negativas em qualquer forma de comunicação e inclusive eletrônica. Olha só, inclusive eletrônica, tá? Então, preservar o interesse, zelar pela imagem dos Correios. O que mais? Na intimidade, na privacidade, a honra, a imagem dos colegas de trabalho, contribuir para o adequado relacionamento interpessoal e profissional, ter um bom relacionamento ali com os colegas, no exercício do direito de greve, patrimônio da empresa, respeitar o direito de ir e vir dos empregados, integridade dos documentos, né, gente? Os registros, cadastros, sistemas de informação, não retirar das dependências dos Correios sem estar legalmente autorizado qualquer documento, ou seja, você só pode tirar qualquer documento se você tiver autorização. Priorizar, preservar os interesses dos Correios junto a clientes, a órgãos governamentais, instituições financeiras, dos fornecedores, entidade e outras empresas, com as quais os Correios mantenham relacionamento. Então, você vai o quê? Preservar esses interesses. Também é uma obrigação aí dos funcionários. Ai, tomar uma aguinha.
Respeitar o sigilo profissional relativamente às informações que você vai ter acesso, devido aí às suas funções que você vai desempenhar. Isso também é de extrema importância. Zelar para que os outros também façam, olha isso. Exceto quando a quebra do sigilo for autorizada ou exigida por lei. A produção intelectual e reconhecer os méritos relativos aos trabalhos desenvolvidos por seus colegas, independentemente de sua posição hierárquica. Resistir às pressões que visam obter quaisquer favores, benefícios ou vantagens indevidas, em decorrências de ações imorais, ilegais ou antiéticas. E vai fazer o quê? Denunciar, né, gente? Ser cortês, ser leal, dedicado, honesto, cooperativo, responsável, respeitando as diferenças individuais de todos os clientes, usuários, colaboradores, sem qualquer espécie de preconceitos. Aqui de extrema importância, né, gente? Tratar todos iguais, com respeito, independente de cor, de raça, de sexo, de nacionalidade, de idade. Ter respeito com a hierarquia, porém sem temor de denunciar seus superiores hierárquicos ante a ocorrência de um ato irregular. Ou seja, tem algo irregular, mesmo sendo seu superior, você deve tomar uma atitude, né? Zelar pelos bens da empresa que seja o usuário ou o detentor e lhes dar a correta destinação. Esses, pessoal, foram aí os tópicos que fala aí do compromisso dos empregados. São bastante. Dê uma lida, faça algumas anotações com algumas palavras-chave. O que você pode fazer? Compara os dois para você não confundir. Mas está bem tranquilo. Na hora da prova você vai conseguir responder se vier alguma questão, porque não está difícil. Se você conseguir correlacionar bem ali os princípios, para você não confundir, coloca numa tabelinha, anota algumas palavras-chave que vai te ajudar a lembrar na hora da prova. Bom, essa foi a nossa segunda aula. Eu ainda vou trazer mais aulas aqui para a gente finalizar. Então, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Muito obrigada e tchau, tchau.